Então vamos lá, gente. Hoje a gente falou sobre a meditação do espelho, né? O que essa meditação tem para trazer por reflexão para todos nós? Bom, esse é um exercício meditativo que vai nos conduzir a uma reflexão acerca de nós mesmos. Se eu te perguntasse hoje, se eu te perguntasse agora, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Que resposta você me daria? Então, essa pergunta, ela é uma pergunta que vai te direcionar para um momento onde você vai tentar perceber quem é você ou como você se reconhece hoje. Será que você realmente reconhece tudo aquilo que te trouxe até aqui? Tudo aquilo que fez parte da sua vida, da sua história? Tudo que modelou você como você é hoje? Então eu te pergunto de novo, quem é a pessoa que você mais ama hoje? E esqueça aquelas respostas como é o meu filho, é o meu marido, é a minha mãe. Até o fim dessa conversa, talvez você tenha mudado de opinião. Então vamos lá. Vou te dar um exemplo prático. Se um amigo seu muito querido estiver passando por muitas necessidades, por dificuldade, por uma doença, por um luto, por qualquer coisa que seja, e esse amigo te pedir ajuda, o que você faz por ele? Com certeza você o ajuda, o acolhe amorosamente, certo? Agora, se essa pessoa que está passando dificuldade, se está passando por um luto, por uma situação difícil, for você mesmo, qual é a sua reação? O que você faz para se acolher? Você se acolhe com a mesma intensidade? Você tem consigo mesmo a mesma paciência que você teria com o seu amigo? O quanto de amorosidade você pratica para com você mesmo, sem se julgar, sem se punir, sem se desmerecer? Pois bem, quando o nosso corpo físico debilita, este de todos os corpos, nós temos 7 corpos e a gente vai falar disso mais para frente aqui. Nós temos então algo que já debilitou antes de chegar ao corpo físico. O corpo físico é o último que declina. Antes já declinou um monte de coisa dentro da gente. E se a gente for observar, tudo que a gente vivencia vai causar um impacto primeiro no corpo emocional, depois no corpo mental, depois no campo energético, em toda a energia do nosso sistema e por fim o corpo físico será debilitado. Então as debilidades do corpo físico, elas não aparecem ao mero acaso, elas são já a somatória de várias situações e circunstâncias que não foram acolhidas, elas foram sendo acumuladas aí ao longo do tempo por todo o nosso sistema. Na psicologia, a gente chama esses tipos de desequilíbrios como desequilíbrio psicossomático, que é quando o transtorno emocional ele tomou uma proporção que afetou a psique e aí vai afetar o corpo físico, ok? Então, psique soma corpo. Então, o desequilíbrio da psique que afeta o corpo físico. Jesus, como mestre, um dos seus ensinamentos foi que não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem, e sim o que sai, porque procede do coração. Então, como é que a gente pode olhar, o que isso quer dizer, né? Ele tem uma outra passagem que também diz: a boca fala o que o coração está cheio. Então, o que isso significa? Significa que tudo aquilo que a gente vibra, tudo aquilo que a gente cria como meio interno, vai refletir em gestos, palavras e ações. E além disso, a palavra é verbo, tem força, tem poder. Então, aquele que fala mal, aquele que se julga o tempo inteiro ou julga outro, aquele que é pessimista, aquele que tem um comportamento mais negativo para com a vida, ele vai ser crítico demais consigo mesmo, ele vai criar um meio interno tóxico e aquilo certamente vai culminar numa doença, num desequilíbrio. Pensem assim, o corpo é aproximadamente 70% de água. Na leitura emocional, que vem dos estudos da geometria sagrada, a gente diz que todas as células cancerígenas se abrem em função de mágoa acumulada ao longo dos tempos.
A palavra mágoa significa má água, ou seja, água ruim. Sendo assim, imagina o quanto de água ruim, o quanto de toxina a gente precisa acumular no corpo para desencadear células cancerígenas. E quando eu falo isso, gente, não há julgamento algum. Há uma conduta interna que vai debilitar aquele campo, aquele meio biológico e vai tentar comunicar à pessoa que algo precisa ser revisto, que algo precisa ser acolhido. Então as doenças não são punição, elas são apenas um chamado para que a gente possa reajustar aquilo que está em desequilíbrio. Daí algumas pessoas vão me perguntar assim, ok, mas e quando é uma criança que tem um câncer? Na leitura emocional, as crianças são sempre o reflexo das emoções e dos comportamentos dos pais. E sendo assim, a partir dos motivos espirituais de cada grupo familiar, o câncer pode sim se desenvolver nas crianças. Então, tudo que é falado aqui, gente, não tem julgamento. Nós estamos analisando comportamentos para tentar nos entender, para tentar compreender que a nossa manifestação perante a vida, mas não é aquela persona que nós mostramos, é aquilo que nós sentimos genuinamente, vai se manifestar para que nós possamos nos melhorar. A gente está aqui no sentido de buscar compreender, de buscar evoluir com as experiências, e essa é a nossa cura, é o começo da nossa cura, compreender as debilidades que nós causamos a nós mesmos. Ainda falando em autocobrança, já que eu entrei no assunto, um outro exemplo de correspondência entre o corpo interno e a sua manifestação são pessoas, por exemplo, que têm mau hálito, ou que têm dentes bem amarelos ou bem escurecidos. Essas pessoas, na maioria das vezes, são extremamente críticas, extremamente cobrativas, e isso, né, de ser muito negativo, muito inflexível para com a vida, acidifica o meio interno. Então, geralmente a pessoa que tem uma halitose, alguma coisa assim, diz, mas são problemas de estômago. Claro, o meio fica muito ácido, né? E o estômago vai reagir e aquilo vai subir e a boca vai mostrar aquilo que está acontecendo dentro. Principalmente assim, problemas nos dentes, eles denunciam muitas vezes mágoas com quem veio antes. O dente é a nossa raiz exposta, é a nossa parte óssea. A parte óssea é a mais profunda, está relacionada à ancestralidade, aqueles que vieram antes de nós. E quando nós temos uma conexão com um passado, que é uma conexão com mágoa, aquele passado que não compreendia a manifestação daqueles pais, ou seja lá qualquer o motivo da minha mágoa, então os dentes vão apresentar problemas. Então, independente do que aconteceu no passado, nós temos que olhar para as nossas raízes com a amorosidade, porque nós precisamos compreender que, independente do que aconteceu, nossos pais nos trouxeram até aqui, e isso nós temos que agradecer a vida que nos deram. Então, é como eu digo em consultório, se você não sentir absolutamente nada pelos seus pais, sinta ao menos gratidão pela vida que eles deram. Então, cuidar do corpo físico vai envolver alguns aspectos que não somente os aspectos materiais, porque o corpo ele é um veículo, ele abriga o nosso espírito enquanto encarnados e, portanto, a gente vai precisar alimentá-lo de forma saudável, não só na alimentação física, mas também na alimentação energética, espiritual, mental e principalmente emocional. Como é que a gente faz para alimentar nosso corpo energeticamente? Contato com a natureza. Olhar o pôr do sol, olhar para o céu. Já percebeu que as pessoas na rua não olham para cima? Elas olham para baixo, ou elas estão no celular, ou elas estão olhando para o chão. Elas não olham para cima e simplesmente o movimento do olhar para cima, ele pode produzir uma química diferente no nosso cérebro. Então, o exercício de olhar 3 minutinhos para cima todos os dias, principalmente ao ar livre, faz uma compensação na nossa química cerebral. E isso é sensacional. É simples, não?
Espiritualmente, como é que a gente pode alimentar o nosso espírito? Exercícios que elevam a sua vibração. O que você gostar de fazer? Uma atividade física, uma boa meditação, uma música que eleva a sua frequência, boas leituras, boas aulas. Em tempos de pandemia, quantas aulas de filosofia, de espiritualidade, de todos os tipos de tema apareceram na internet. Por favor, usem, se alimentem de coisas boas, mas coisas que vibrem na sua alma, que te engrandeçam, que te levem para um sentimento maior de gratidão, de amor. Né? Tanto material é disponibilizado, usem, como um vídeo como esse, por exemplo. E o que eu digo sempre, né? Dá uma acalmada naquilo que alimenta medo. Se você liga uma TV, um rádio, numa coisa que te deixa com medo, te deixa assustado, desliga. Se conecte a coisas que te elevam, né? O medo nos mantém na gaiola. Enquanto quando a gente olha para a vida de uma forma a nos libertar, tantas coisas têm a ser olhadas, por que a gente vai reduzir nosso foco a algo que nos deixa com medo ou assustados? Né? Não é negar a realidade, é saber da realidade, mas no domínio da sua mente. Porque quando você dirige, está no comando da sua vida, no leme da sua vida, você não vira um barco à deriva. Você simplesmente escolhe aquilo que você vai colocar para dentro. E essa é a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo, ok? Mentalmente, como é que eu me alimento mentalmente? Percebendo tudo aquilo que me consome e não deixando aquilo me consumir. Ah, mas Cíntia, fazer isso é difícil? Sim, é treino, gente, é treino. Não tem jeito, a gente precisa treinar, se alimentar de coisas boas, tá? Mentalmente, pensamentos de repetição que me judiam, que me punem, que me castigam, muda o percurso do pensamento, não briga com ele. A meditação não nos ensina isso? O pensamento tá ali, batendo de frente com você. Não bate de frente com ele, usa a sabedoria da água. A água não para no rio e diz: pedra, sai daí que eu quero passar. Não, ela simplesmente desvia e segue o seu percurso natural, ok? Pois bem, aprenda a fortalecer internamente as conexões que te elevam, os pensamentos que te ajudam, tá? Porque aí o seu foco, ele não vai ficar sendo puxado para baixo. Quando você treinar desviar, você está treinando desapego. Desapegar daquilo que toma muito espaço internamente, daquilo que te consome. Porque quanto mais atenção você der a esses pensamentos, mais comidinha você está dando para essa energia, você está alimentando essa energia. Quando a ideia principal, e percebam, não é reprimir, é acolher, mas é assim, ok, quando eu tiver que olhar para isso dentro de uma terapia, dentro de um trabalho mais profundo em relação a isso, eu olho, mas eu não vou deixar esse pensamento me consumir. Você pode, escolhe de novo, não precisa. Pensa assim, se eu pudesse escolher o que eu estou sentindo agora, eu escolheria isto? Certamente não. E eu já disse isso inúmeras vezes aqui no grupo. Escolha de novo, você pode escolher de novo, ok? Muito bem. Como que a gente se alimenta, então, emocionalmente, né? Aliás, tem uma coisinha que eu não disse, né? Que quando a mente está muito comprometida, a gente pode simplesmente tirar o drama também. Já percebeu quando você conta uma história para alguém? Você conta, claro, dentro da sua interpretação. Quando é algo que um cliente me traz, eu digo: agora você sai da cena, olha como se fosse em terceira pessoa, e aí você vai me contar isso de novo, deixando de lado a cortina do drama. E esse é o começo da consciência para enxergar da situação o que realmente precisa ser visto, ok? Emocionalmente, então, eu já disse aqui antes, né, no grupo, que nós temos vários tipos de seguro. O autor Augusto Cury fala disso também, e eu gosto muito quando ele traz esse assunto à tona,
Porque, de fato, né, nós temos vários tipos de seguro. Nós temos seguro de casa, seguro contra incêndio, seguro contra carro, seguro de carro, seguro saúde. Mas qual seria o seguro emocional? Eu diria que um excelente seguro emocional é você escolher e eleger com o que se afetar. Olha, essa dica é de ouro, hein? Com que você gasta a sua energia? Será que, vamos supor que você sabe que o seu chefe tem uma conduta interna que te irrita, ok? Você já percebeu que aquilo que ele faz te irrita. E aí ele vai fazer de novo no dia seguinte, e de novo no dia seguinte, e de novo. E a sua conduta interna, sabendo do que ele vai fazer, é se irritar todos os dias? Se você já sabe que aquilo te irrita, por que você vai gastar energia com aquilo? Preserva a sua emoção. A emoção é uma energia que precisa ser resguardada. Olha lá, seguro emocional. Então, quando essa situação desgastante acontecer de novo, você não precisa pegar a sua poupança emocional e gastar com isso. Imagina, emoção é como uma energia. Exemplo, dinheiro. Você não poupa o seu dinheiro? Para você não é custoso guardar um pouquinho para você ter uma poupança? Você não vai gastar com qualquer coisa, certo? Poupe sua emoção. Não gaste com qualquer coisa. Não torre a sua emoção com qualquer coisa, entende? Então não precisa se desgastar, não precisa sofrer loucamente com algo que possivelmente pode acontecer mais uma vez e mais uma vez. E aí você protege a sua emoção. Não é engolir sapo, ok? É simplesmente escolher, respira. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Tá? Esse é um caminho legal. Então as relações são um exemplo muito claro disso, né? Então a gente pode escolher se afastar ou se não tiver como se afastar, porque é uma pessoa que eu preciso conviver, né? De novo, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Ok? Então ninguém briga sozinho. A gente precisa do outro ali para manter um conflito ativo. Mas se eu solto a corda, o outro não vai ficar brigando sozinho, tá? Então esse seria um seguro emocional. Enfim, gente, tudo que você trabalhar em direção a si mesmo é o caminho da sua cura. A consciência é a luz da cura. Quando a gente olha para todos os aspectos do nosso ser e a gente reconhece tudo que a gente já superou, tudo que a gente já fez, olha quem é você hoje, se reconhece, se valoriza. A gente consegue olhar para o que realmente importa e compreender que cada um está no degrau evolutivo que escolheu estar. E cada um é responsável por ter se colocado ali. Então, se um dia essa pessoa te pedir ajuda, você ajude. Caso contrário, você não vai mudar ninguém. E nem que o outro te pedir, olha, ajuda aqui, me ajuda nesse trabalho que eu estou fazendo de mudança interior. Não, ele é o responsável, você não tem nada a ver com isso. Eu já disse inúmeras vezes, né? É muito difícil quando uma pessoa se propõe a mudar, essa mudança interna já envolve um monte de coisa. Já é difícil ela mudar querendo, imagina quando ela não quer. Não é você que muda ninguém, não somos nós que mudamos ninguém. O outro muda se quiser mudar. E mesmo assim já dá trabalho. Então cuidemos do nosso, ok? Quando a gente respeita onde o outro está, a gente sai do julgamento e aí acaba o sofrimento, tá? Se o outro está passando aquela experiência, ele precisa daquilo e não somos nós que vamos julgar. Então sempre que tudo estiver muito bagunçado, volta aqui nessa meditação, olha para o teu espelho de novo e aí você se acolhe. Trabalhando a gratidão em todos os aspectos, trabalhando tudo que te trouxe até aqui, soltando o julgamento, soltando o apego pelo sofrimento e se permitindo trabalhar a favor de si mesmo, se acolhendo, olhando para você mesmo com amorosidade, com aceitação, porque cada vez que você julga ou se revolta com as experiências ou consigo mesmo, a situação tende a repetir. Você alimenta com toda a energia, a atenção que você coloca nela, então parece que a experiência nunca termina, assim como na escola, se você foi mal numa prova,
você vai ser obrigado a refazer, ok? Então a forma para se desprender desse emaranhado é elevar a vibração, porque, como dizia Einstein, se você tentar resolver um problema com o mesmo padrão mental que você criou esse problema jamais vai ser resolvido. Você precisa subir um degrau para olhá-lo de cima. Sendo assim, elevar a vibração te faz sair da energia desse emaranhado interno, ou seja, é a cura de qualquer situação depende da nossa compreensão, da nossa consciência acerca da minha necessidade de ter atraído aquilo para mim. Nada nos vem por acaso. A gente precisa de todas essas experiências. A dor é um veículo de consciência. E ao ter essa compreensão, a cura se estabelece e aí sim você caminha em direção à sua liberdade interna e você estará no seu sentido evolutivo. Isso é o caminho da evolução. Agora, com tudo isso, você pode se responder de novo ou fazer novamente a pergunta: o quanto você se ama? Quem é a pessoa mais importante para você? E eu espero que a sua resposta seja: sou eu mesmo, porque quando eu estou bem, e quando eu me melhoro, e quando eu evoluo, o mundo evolui junto comigo. Porque essa é a compreensão e essa é a cura evolutiva que o planeta precisa. É isso, gente. Muito obrigada. Namastê.